Olá, você sabia que a população pode participar diretamente da gestão pública estadual, indicando as prioridades de investimentos em obras e serviços de cada região? Não? Pois essa participação é possível por meio das escutas territoriais. No programa de hoje a gente vai entender como funciona essa importante ferramenta de participação popular. O Parlamento Cidadão começa agora. Com a máxima de que não se governa o Estado sozinho, o Poder Executivo maranhense conta com a participação das pessoas para avançar na elaboração de políticas públicas. Nesse sentido, o orçamento participativo, regulamentado em fevereiro de 2016, busca conscientizar a população sobre o importante instrumento de gestão pública, que são as escutas territoriais. Por meio delas, os moradores podem indicar as prioridades de investimentos em obras e serviços de cada região. Mas será que você sabe mesmo a importância dessa ferramenta ou o que na prática ela significa? O repórter Ismael Gama explica pra gente. Você sabe o que é orçamento participativo? Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não entendo o que seja. Nunca procurou pesquisar também? Ainda não. Você sabe o que é orçamento participativo? Como é que funciona? Não, sei não. Já ouviu falar? Também não. A falta de informação sobre o orçamento participativo é preocupante e, de acordo com o sociólogo Ricardo Santos, é a oportunidade que a população tem para exigir do poder público prioridades nas áreas da educação, saúde, infraestrutura e todos os serviços necessários de uma comunidade. Acho que tivemos muitas experiências de orçamento participativo dos anos 80 para os anos 90. Foi uma experiência muito enriquecedora, político e pedagogicamente, mas os governos aos poucos foram usando o orçamento participativo apenas como uma grife e deixou-se perder o elemento essencial, que era a participação popular. Então, a participação efetiva da sociedade, com autonomia, ela gera identidade numa comunidade, ela gera um aspecto pedagógico extraordinário, que ela é ver suas decisões sendo operacionalizadas e ganhando concretude em serviços e obras públicas. 15 territórios maranhenses, que incluem os 217 municípios do estado, foram visitados pelas secretarias de Direitos Humanos e Planejamento e Orçamento para discutir com a população como priorizar o orçamento 2018 no Maranhão. Um processo onde a peça orçamentária, que é uma peça burocrática, uma peça técnica, dessa vez ela é feita pela população. Governo e população juntos se reúnem anualmente nesse período da elaboração do projeto de lei orçamentária. Desde 2015, o governo do Maranhão está realizando orçamento com a participação da população. E para o biênio 2018-2019, os temas mais solicitados nas escutas territoriais foram educação superior, regularização fundiária e agricultura familiar. Além das escutas territoriais, o sociólogo Ricardo Santos destaca que é importante aproveitar a tecnologia para facilitar a participação ainda maior da população. Nós temos que ver e atualizar as nossas ferramentas de ânimo e de mobilização social para fomentar a participação. Acho que temos hoje outras tecnologias, outros canais comunicacionais que devem ser acionados para mobilizar a sociedade e fazer com que ela acredite nessa onda de descrença que a política experimenta, que é possível ainda ela participar. E não vai ter outro caminho para mudar esse quadro de corrupção que o Brasil vive, que não a participação. É só a participação efetiva do cidadão e da cidadã que faz com que ela perceba que a política não é feita só pelos chamados políticos, que a política é feita pelo cidadão comum. Pensando em aumentar a participação popular para o orçamento do governo do estado, caravanas do governo pelo interior do Maranhão, os Correios e uma plataforma na internet foram criadas para receber sugestões dos maranhenses. O governo tem uma plataforma digital de endereço www.participa.ma. As pessoas poderão votar nessa plataforma escolhendo a prioridade. Isso não quer dizer que as demais ações não continuarão sendo executadas, pois todas aquelas que foram apontadas no PPA para o período 2016 a 2019 já estão no plano de ações das secretarias de governo. No entanto, com esta ação, nós priorizamos aquela ação que, de fato, será a inicial, aquela mais urgente, a mais emergente que o governo irá executar nesses territórios.
Bom, e para falar sobre o tema do programa de hoje, que são as escutas territoriais, eu converso com a Ellen Matheus, que é superintendente de participação digital da SEDPOP, Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Olá, Ellen, seja bem-vinda aqui ao Parlamento Cidadão. Só para a gente começar aqui a nossa entrevista, eu queria que você explicasse para quem está assistindo em casa qual é a ideia mesmo, na prática, das escutas territoriais. Boa tarde, obrigada pelo convite. As escutas territoriais do orçamento participativo são uma espécie de audiência pública, Sim. tipo plenárias abertas, onde a população é convidada a escolher as prioridades para o orçamento do governo do estado, ou seja, que obras e serviços o governo pode executar lá no seu território ou região. Agora, Ellen, essas escutas esse ano, né, elas acontecem, na verdade, desde 2016. Esse ano elas já começaram. Como é que está funcionando esse giro, na verdade, pelo Maranhão? Como é que funciona isso tudo? Na verdade, desde 2015, né? Ah, foi desde 2015. 2015 foram realizadas as primeiras escutas territoriais. Não havia orçamento participativo, não havia essa política de participação popular no governo do estado. Começou a existir a partir de 2015, tá certo? Sim. Onde foi elaborado o Plano Plurianual, PPA, participativo, ou seja, já nessas plenárias foi feita a elaboração do PPA com contribuições da população, que se reuniram em grupo de trabalho para conseguir encaminhar as suas indicações, as suas reivindicações, enfim. E a partir deste PPA é que começou a ser feito, então, o outro processo, que é o do orçamento participativo, que são as escolhas de prioridades para a lei orçamentária anual do dia seguinte. Sim. Tá? Então, desde 2015 vem acontecendo, são 15 territórios. Sim. Essa divisão territorial ela é baseada num programa que existia no MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, chamado Territórios da Cidadania, e nós pegamos esta divisão territorial para trabalhar em cima dela, porque ela propiciava de maneira mais execuível, digamos assim, que a ação pudesse acontecer. No caso, esse ano as escutas já começaram. Como é que está funcionando esse giro pelo Maranhão, por esses 15 territórios, Ellen? Olha, desde o dia 4 de abril, equipes do governo do estado do Maranhão já desceram para os territórios, né, realizando as escutas territoriais. Equipes da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, Sim. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, de várias secretarias. A CEPLAN, a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, ela coordena junto conosco essa ação, então ela é nossa parceira na ação. Também equipes da CEPLAN estão nos territórios. Nós já realizamos plenárias em Imperatriz, Caxias, esse ano. Desde o dia 4 de abril para cá. Em Imperatriz, Caxias, Grajaú e Pedreiras, estou tendo que dar uma olhadinha aqui na colinha, porque não é fácil decorar o nome dos municípios. Nunes Freire, Pinheiro, Bacabal, que foram realizadas no dia 11. Viana, Itapecuru e Pindaré. Nós tivemos essa semana em Chapadinha e Balsas no dia 18. E Barreirinhas e Colinas aconteceram hoje. Certo. Dia 20. E no caso São Luís é o fechamento disso tudo? É o fechamento, o território metropolitano que a gente chama, que compreende a Grande Ilha, né? Os outros municípios da Grande Ilha, mais São Luís, São José de Ribamar, Passo do Miá e Raposa. Ellen, você falou da questão da participação de outras secretarias, você citou inclusive a CEPLAN. As escutas territoriais, elas são organizadas na prática por quem? Pela SEDPOP, mas no caso ela conta com a participação ou com a integração de outros setores do Estado, é isso? Olha, existe uma comissão chamada Comissão Permanente do Orçamento Participativo, né? O número do decreto é 31.519, que justamente instituiu essa comissão. Então, existem várias secretarias que fazem parte desta comissão, porém, a coordenação do processo é feita pela SEDPOP, né? A concepção de todo esse processo foi feito pela SEDPOP, a coordenação é feita pela SEDPOP. E a CEPLAN coordena conosco, juntamente, porque é a Secretaria de Planejamento e Orçamento, né? Então, de fato, no final de todo o processo, quem encaminha para a Assembleia a proposta para que a lei orçamentária anual possa sair é a CEPLAN. Ellen, durante as audiências, né, você já falou aí vários municípios por onde as escutas territoriais já passaram esse ano, durante essas audiências, há também algum espaço para a prestação de contas, por exemplo, do ano que passou? Sim.
a gente chama de devolutivas, né, que são dadas à população, justamente dos resultados, de como o processo está acontecendo nos territórios. Então, o que acontece? Além da escolha de prioridades para o ano subsequente, há um momento dentro das próprias escutas onde são apresentados alguns resultados para aquele território específico, tá certo? Como as obras que foram, por exemplo, indicadas no ano anterior, em que etapa elas estão? Já foram licitadas? Se foram licitadas, quando vai começar? Quais são as que estão sendo executadas? Algumas coisas já foram até entregues, muitas coisas, na verdade, já foram entregues, né? Muitas escolas, eu tenho aqui um dado da educação. Sim. 42 obras escolares, a gente tem esse registro de que já foram entregues, entre reformas e construções. Depois que a própria população, população né, definiu. apontou, no caso, as prioridades, né? No caso a educação, essas escolas para a reforma. Como é que as pessoas podem participar e saber que as escutas, por exemplo, a escuta vai estar no município de Codó, como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de participar, né? Ter voz e vez, na verdade? Então, o que acontece? Além da gente poder contar com uma rede de organizações da sociedade civil, né, que são nossas parceiras na distribuição dessa informação, na multiplicação dessa informação, e os meios de comunicação de massa tradicionais, né, aos quais a gente tem acesso, nós temos também a plataforma Participa Maranhão, participa.ma.gov.br, é a plataforma digital de participação popular, e nela estão disponibilizadas todas as informações sobre o calendário das escutas, como é o processo de participação, inclusive as propostas do PPA para cada território estão disponíveis lá também. Dentro de uma comunidade, a gente chama de comunidade algumas subpáginas que existem dentro da plataforma, chamada Orçamento Participativo. Agora, Ellen, só para a gente encerrar aqui esse nosso primeiro bloco, já deu para vocês sentirem diferenças de prioridades para cada região? Na verdade, claro que tem, né? Vocês já devem ter esse levantamento de prioridades. São diferentes? Assim, tipo, região tal, educação, saúde, outra é infraestrutura e segurança. Há essa diferenciação? A gente já conseguiu contemplar várias áreas, Sim. tá? Com as demandas indicadas pela população. No primeiro ano, de 2015 para 2016, nós tivemos praticamente quase todas as demandas, quase, não todas, voltadas para a área de educação e saúde, que a gente sabe que são políticas públicas fundamentais, são direitos fundamentais, essenciais, e que infelizmente ainda são muito violados aqui no nosso estado. De 2016 em diante, a gente já conseguiu ter uma variedade maior, digamos assim, de áreas contempladas. Então, eu posso citar aqui para você que tem propostas na área de saneamento, agricultura, infraestrutura. Infraestrutura tem bastante, né? Melhorias de estradas, de MAs, né? Rodovias intermunicipais. Cultura, meio ambiente, trabalho e renda, assistência social e até mesmo na área de trânsito. A gente já tem proposta aprovada. Porque, assim, entendi. Até 2015, as demandas eram, tipo, de 2015 para 2016. 2016, as demandas eram só em determinadas áreas. Depois foi tendo uma procura maior de outras demandas previstas aí para cada região. Ellen, a gente vai para um intervalo rapidinho, mas volta já já com o Parlamento Cidadão. Não sai daí. Olá, estamos de volta e o Parlamento Cidadão está conhecendo um pouco mais do conceito das escutas territoriais, que são uma forma da população participar da elaboração de políticas públicas pontuais para cada região do estado. Quem está aqui com a gente é a Ellen Mateus, superintendente de participação digital da SEDPOP, Secretaria Estadual de Direitos Humanos. Ellen, a gente já conversou no primeiro bloco e agora no segundo, para quem está ligando a televisão agora, eu queria que você explicasse o que são na prática as escutas territoriais. As escutas territoriais do orçamento participativo consistem na primeira etapa desse processo do orçamento participativo. São audiências públicas, plenárias abertas, que qualquer cidadão ou cidadã maranhense estão convidados, podem participar dentro do seu território, tá? O Maranhão foi dividido em 15 territórios e essas escutas, na verdade, elas já começaram. Como é que funciona essa logística? Uma equipe chega na cidade, ouve as pessoas e após isso, o que acontece? Tá. Para a realização do evento em si, da escuta territorial desta audiência pública, descem as equipes para os territórios, né? Então, há uma organização logística anterior a isso, onde as secretarias são chamadas, são convocadas para esta reunião, as equipes são definidas, as rotas são definidas, e aí essa equipe chega
no município onde vai ser realizado com a tarefa de fazer a mobilização de representantes de outros municípios para que estejam naquele município sede do local do evento, para levar as contribuições dos seus municípios, já que a escuta é territorial, então ela vai compreender algo que tem que ser benefício para a região, né? E não o município para o município em si. Além da mobilização e preparação do evento em si, também esclarecer a população, divulgar o que é o orçamento participativo, como é importante a população participar de uma decisão orçamentária no governo. Porque não adianta a população reivindicar. Desculpa, a palavra quase não saiu. Reivindicar determinadas pautas se a população não participa desta etapa importante, que é de definir no orçamento, concretamente, aquilo que, em termos financeiros, poderá ser executado pelo governo do Estado, né? Então, é muito importante essa participação nessa etapa, que é a primeira etapa do processo, as escutas territoriais. Depois que acontecem essas plenárias, onde são indicadas as prioridades, aí vem a segunda etapa, que é a votação final de propostas, que se dá na plataforma Participa Maranhão, participa.ma.gov.br. Em cada audiência pública ou em cada escuta territorial, é feito algum tipo de relatório? E por quem? É pela SEDPOP, Ellen? Sim, aí no caso, como eu te expliquei no primeiro bloco, retomando para as pessoas que chegaram agora, Isso, né? Sim. Como se dá de maneira intersetorial essa construção da escuta territorial, quer dizer, nós temos lá representantes da SEDPOP que estão coordenando o evento juntamente com representantes da CEPLAN, mas nós temos também uma equipe técnica de outras secretarias, né? Equipe de governo representada por Secretaria de Saúde, Educação, Infraestrutura e por aí vai, Agricultura e por aí vai. O que acontece? Essas equipes, todo mundo tem suas tarefas específicas, suas funções atribuídas, e aí tem gente que fica assim na tarefa de fazer a relatoria daquela escuta territorial, quer dizer, tudo que acontece durante o evento é relatado. Esses relatórios, eles são registrados, sim. E as propostas que são indicadas lá no final são sistematizadas e repassadas para a equipe que fica aqui, né, na Secretaria de Direitos Humanos, que é a equipe da plataforma digital, a qual eu coordeno, para que a gente possa sistematizar e colocar isso no ar, para que a população possa acessar então e saber o que foi eleito lá no território para a segunda etapa, que é a votação final das prioridades. No caso, quantas propostas são apresentadas, né, aprovadas, e quantas vão para votação? Então, no território são eleitas 3 propostas, tá? Então, são divididos 3 grupos de trabalho, cada grupo de trabalho defende e apresenta a sua proposta, e essas 3 propostas, elas vêm para a votação final posterior. Depois, no mês subsequente, que neste ano será em maio, a votação vai acontecer em maio, a população tem então a chance de escolher aquela que realmente será contemplada no orçamento. Tá? Com exceção do território metropolitano, onde são indicadas 6 propostas e 2 são eleitas na votação final. Por que isso? Porque o território metropolitano tem muito mais, em termos populacionais, né? A gente fez a gente cotejou, comparou e viu que tanto em termos populacionais seria maior, como também tem movimentos mais organizados, segmentos da população mais organizados para reivindicar pautas mais específicas. Sim. Tá certo? Então, Ellen, depois dessas etapas todas de escutas territoriais, como é que as pessoas que estão ali identificando o que é prioridade no seu território, na sua comunidade, nos seus municípios, como é que essas pessoas podem acompanhar o andamento dessas propostas? É por meio da internet mesmo? Como é que funciona esse retorno, no caso, para a população? Tá. A forma mais direta e mais fácil de acesso para muita gente que tem acesso à internet, né? Deixar bem claro isso, que a gente tem ainda um grande problema de inclusão digital no Estado, e nós temos propostas nesse sentido, de melhoria disso por outras secretarias e outros órgãos do governo, como a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Tecnologia da Informação também, que vem tocando projetos de melhoria de inclusão digital. Mas para aqueles que já têm acesso à internet de alguma forma, seja por celular, etc., o Participa Maranhão, participa.ma.gov.br, é a plataforma digital de participação popular que tem esses dados atualizados, a devolutiva para a população. Quem não tem acesso à internet, o que a gente costuma fazer? No final do ano é feito um balanço de tudo que está sendo feito
via orçamento participativo, né, as obras, os serviços que estão sendo executados, e é feita uma publicação, um boletim informativo, uma espécie de boletim informativo, que é encaminhado para os territórios. Então, algumas associações, sindicatos, organizações da sociedade civil recebem esse material, mas também as prefeituras municipais e outros órgãos de Estado que estão no local, como PROCON, Viva, as unidades regionais de educação, da própria saúde, por aí vai. Então, só reforçando aqui para as pessoas que a plataforma digital é a participa.ma.gov.br. Além dessa plataforma, as pessoas também podem acompanhar, né, o andamento das escutas através aí enfim, das redes sociais da SEDPOP, tem no Instagram, tem no Facebook. Direitos Humanos Maranhão, se eu não me engano. Direitos Humanos Maranhão. Procurar Direitos Humanos Maranhão. É isso mesmo, Direitos Humanos Maranhão. Consegue encontrar todas as redes sociais da SEDPOP. Agora, Ellen, o que vocês têm, assim, qual é a tua avaliação das escutas territoriais desde quando começou, de 2015 para cá? Assim, o que você avalia como positivo ou o que você avalia como precisa melhorar? Olha só, a avaliação que a gente faz é positiva porque a população realmente foi para dentro, começou a participar mesmo, né? A gente teve... Eu acredito que só em 2016 que a gente teve um nível um pouco menor de participação comparado a 2015 e os anos subsequentes, 2017 e este ano também, por conta de alguns problemas que aconteceram no período relacionados a orçamento, etc. e tal. Muita gente não conseguia chegar nos municípios e tal, né? Mas até por conta das mudanças em termos de gestão nos municípios, né? A gente passou por período eleitoral, nesse período no próprio município e tal. Mas, basicamente, de 2015 para cá, um bom índice de pessoas tem participado. Nós temos um resultado que passa dos 6 mil até 2017, né, em termos de participação presencial, tá certo? E de participação digital, ou seja, na votação final dos resultados através da plataforma, passa de 50 mil pessoas que já contribuíram, que já participaram. Obviamente que a gente queria que fosse muito mais. Sim. Se a gente comparar com o número de municípios que temos, são 217, e o número de gente, né, de pessoas, quer dizer, o nível populacional do próprio Estado. Mas a gente sabe que também a divulgação disso foi sendo feita de maneira lenta, gradual, né? Que agora que está chegando na maioria das pessoas, e esse ano nós temos registrado um número muito maior de participação comparado aos anos anteriores. Praticamente dobrou 100% o número de pessoas em cada escuta territorial, então nós estamos muito contentes com esse resultado. A gente falou no primeiro bloco, você até falou os municípios, já que por onde as escutas territoriais já passaram, essa verdadeira caravana aí de escutar as pessoas, e na próxima semana, agora dia 27, na verdade, as escutas vão estar aqui em São Luís. Como é que vai ser esse processo aqui, Ellen? Semana que vem, no dia 27 de abril, vai ser uma sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, né, onde a gente está gravando esse programa agora, que é no auditório Fernando Falcão, vai acontecer a escuta territorial do território metropolitano, né, relativo à Grande Ilha de São Luís. Todos que estão assistindo a gente, que estiverem em São Luís neste momento, estão convidados a participar, a contribuir com esse processo. Vai começar às 13 horas e vai encerrar às 18 horas e 30 minutos. Aqui na Assembleia Legislativa? Aqui na Assembleia Legislativa, é o local. Estão todos convidados a participar, tá? A metodologia é basicamente essa que a gente já explicou. São apresentadas as propostas que já estão presentes no PPA, que foi elaborado de forma participativa em 2015. Sim. Então, são novamente, feito isso de novo, apresentado, olha, essas são as propostas do PPA, que vocês mesmos, população, contribuíram para a construção deste PPA, e agora vamos dividir aqui em grupos de trabalho para que escolham as 3 propostas para entrar na lei orçamentária, para a votação final em maio, e aquela que será finalmente eleita para entrar na lei orçamentária anual do ano subsequente, ou seja, 2019. No caso do território metropolitano, só corrigindo, vão ser 6 propostas, né? Como eu expliquei. 6, isso. E 2 sairão para serem eleitas como prioridades na votação final, tá? Nos outros territórios é 3 para eleição de uma. Agora, Ana, só para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você fizesse um balanço aí das ações das escutas territoriais ao longo desses anos. Tá, ok. O que a gente tem como falar agora, até porque as coisas estão acontecendo e as atualizações vão entrando meio que em tempo real. Então, a gente só vai ter como dar um balanço mais concreto
no mês seguinte, né, Sim. de maneira bem certinha, porque organizadinha, quando faz um levantamento por área, por política pública. Tudo isso vai estar disponível na plataforma Participa Maranhão, participa.ma.gov.br. Porém, o que eu já posso adiantar é que já foi feito um investimento total, contando até 2017, no caso, né? Sim. Com dados de até 2017, o investimento total no estado ultrapassa 100 milhões de reais. De coisas que já começaram a ser executadas, que já foram, hospitais que já foram entregues, escolas, obras como estradas, melhoria de rodovia, etc. e tal. E eu poderia também frisar uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente, que é um Instituto de Educação e de Ciência e Tecnologia, o IEMA, Sim, o IEMA. de Matões, que foi entregue recentemente, Sim. foi uma obra semanas. indicada pelo orçamento participativo. Se eu não me engano, foi semana passada. Foi, semana passada. Que foi feita a entrega, tá certo? Em Matões do IEMA. Então, assim, mais uma obra que é resultado do OP, que vai ter a plaquinha lá, indicando que é uma obra saiu, né, como indicação da população. Então, é importante essa participação popular, né, não, Eli? Só reforçando o convite às pessoas que no dia 27 vai ter escuta territorial aqui em São Luís, na Assembleia, não é isso, Eli? Exatamente. Estão todos convidados a vir participar. E assim, gostaria de reforçar que depois da escuta territorial de São Luís, vai encerrar essa primeira etapa, que é a etapa das plenárias, das escutas territoriais, e uma nova etapa do processo de orçamento participativo começa, que é a votação das prioridades na plataforma digital participa.ma.gov.br, mas também a votação presencial, através de cédulas de votação que serão disponibilizadas nas agências dos Correios, ou seja, quem não tem acesso à internet tem essa outra alternativa também de participação, tá certo? Desde o ano passado que a gente conseguiu fazer essa parceria com os Correios, para disponibilizar para as pessoas no formato cartão-resposta, que é um formato de correspondência, onde a pessoa não precisa pagar nada, ela só precisa preencher a cédula com seus dados, escolher a prioridade que ela quer que seja a vencedora, né, que ela quer eleger, e devolver, que esse material volta para a gente, para a equipe de governo. Já tem prazo para essa segunda etapa, Ellen, ou data definida? Temos sim, a partir de 1º de maio Sim. até o início de junho, 1º de junho, né? Essa é a data que está prevista para começar. Se houver algum ajuste na data, a informação vai ficar disponibilizada no Participa Maranhão, porque a gente tem que fazer primeiro um balanço, ainda tem algumas adequações para fazer na própria plataforma, mas o que a gente sabe concretamente é que o mês de maio inteiro vai estar disponível essa votação, tá certo? Legal. Até início de junho. Legal, Eli, muito obrigada pela tua participação aqui no Parlamento Cidadão. Seja sempre bem-vinda, a gente vai estar lá cobrindo aí a escuta territorial aqui de São Luís. Obrigada a vocês pela oportunidade, boa tarde, bom trabalho para todos nós. Obrigada. O Parlamento Cidadão fica por aqui. Para rever o programa, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima discussão. Até lá!